Nessa aula eu vou te mostrar o que é intervalo. Bom, intervalo nada mais é do que a distância entre uma nota até a outra. Na vida real, quando a gente quer ir de um lugar até o outro, saber a distância, né? A gente mede em metros. E aqui no violão, medimos em intervalos. E é isso que é intervalo, a distância entre uma nota até a outra. Existem duas formas de classificar os intervalos. A primeira forma é classificando de forma quantitativa, ou seja, de quantidade, 1, 2, 3, 4, isso aí. A segunda forma é classificando qualitativamente, tá? É o que? Vem de qualidade. Você vai entender um pouquinho na hora que eu estiver te mostrando na prática. Então vamos lá. Tá vendo que aqui eu tenho uma nota, a nota de dó, e aqui eu tenho outra nota, aqui a nota de mi. Tá vendo que existe uma distância entre uma nota até a outra? Isso aqui que é o intervalo, é a distância. E qual é o nome desse intervalo? Essa distância aqui é de uma terça maior. Agora eu vou te explicar por que terça maior. Terça vem da primeira forma de classificar quantitativamente, ou seja, de quantidade, de números, tá bom? Então, se a gente pegar a escala de dó maior, você vai ver dó, ré, mi, ou seja, dó, ré, mi, 3, não é 3? Então é por isso que aqui o mi é uma terça. Só que essa aqui é uma terça maior, porque existe a segunda forma de classificar o intervalo qualitativamente, ou seja, maior, menor. Por que isso? Se eu pegar esse intervalo de terça maior, eu diminuir ele uma casa, ele vai se transformar em um intervalo de terça menor. Tá vendo que eu diminui a distância? Ele estava aqui, eu diminuí. Então ele se transformou em um intervalo de terça menor. Bom, e agora eu vou explicar a forma qualitativa para você entender melhor como funciona. Aqui eu tenho um intervalo de segunda, dó e ré. Olha só, dó, ré. O intervalo de segunda. Só que aqui embaixo eu também tenho um intervalo de segunda, mi e fá. Só que olha a diferença. Esse intervalo de segunda, aqui entre mi e fá, é somente de meio tom. Tá vendo que esse intervalo aqui de segunda entre dó e ré é maior? É um intervalo maiorzinho, ou seja, de um tom. Então é para isso que serve a forma qualitativa, entre maior e menor, porque vai ter um intervalo de segunda, só que um é maior e o outro é menor. Então, se eu quero aplicar aqui um intervalo de segunda menor, é uma casa. Se eu quero aplicar um intervalo de segunda maior, um tom. Se eu quero aplicar um intervalo de terça menor, é um tom e meio. Se eu quero aplicar um intervalo de terça maior, são 2 tons. É como se eu quisesse medir, e cada um desse intervalo temos um nome. E os intervalos têm esses nomes porque é a mesma coisa, como se fosse centímetros, metros, quilômetros. Então é por isso que tem essa forma de intervalo qualitativa, para a gente discernir a distância melhor, tá bom? E não ter essa confusão de um intervalo ser maior que o outro. Então sempre que a gente tiver um intervalo de segunda menor, vai ser meio tom. Isso é em todas as regiões do braço do violão. Não importa se eu estou aqui, um intervalo de segunda menor vai ser um intervalo de meio tom. Se eu estiver aqui, vai ser também de meio tom. Eu vou deixar também tudo isso no material de apoio. Então é só você ir lá baixar para você fixar melhor, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Sempre o intervalo ele vai partir de uma nota. Então temos que ter uma nota base para a gente ir até um determinado ponto, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu vou partir da nota dó. Então, se eu partir da nota dó, eu quero achar um intervalo de quinta. Então vamos lá, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, quinta. Tá bom? Então é um intervalo de quinta. O sol aqui, ó. Só que também temos outras formas qualitativas de classificar o intervalo. Temos a forma diminuta ou aumentada. Vou te explicar isso na prática. Aqui temos um fá. E eu quero aumentar essa distância, eu vou aumentar meio tom. Então aqui é um intervalo de quarta aumentada. Vamos ver aqui, ó. Dó, ré, mi, fá. O fá não é o 4? Então, ó, quarta, ele está aqui. Eu vou aumentar meio tom
ele vai ser quarta aumentada. Vou dar um outro exemplo aqui. Se eu tenho um intervalo de sétima, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Si é a sétima. Aqui está a sétima. Eu diminuo, temos a sétima menor. Eu diminuo mais meio tom, temos a sétima diminuta. E agora vamos ver o que é intervalo composto. O intervalo composto é quando a gente ultrapassa uma oitava. E o que é uma oitava? Temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas são as 7 notas. Quando a gente repete essas notas, só que mais agudo, a gente passa uma oitava acima. É assim que a gente fala. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho esse Dó aqui. Lembra que a gente achou na regra dos dois para lá, dois para cá? Também temos um outro Dó aqui. Então, quando eu parto desse Dó aqui, ele está fora dessa oitava do Dó anterior. Então, ele está uma oitava acima, ele está mais agudo. E o intervalo composto é como se a gente continuasse contando as notas. Então, ao invés de a gente parar no número 7, a gente vai contar número 8, 9, 10, 11, 12, até 13. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai continuar contando. E você deve estar se perguntando, mas é a mesma nota. Sim, só que em uma oitava acima, a gente pode acrescentar. Eu tenho Dó aqui, só que eu quero acrescentar essa nota aqui, ó. Aqui em cima, ela seria uma segunda, só que ela está na oitava acima, está mais aguda. Então, se a gente continuar contando, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. É uma nona. Tá vendo? Então, o Ré, em uma oitava acima, ele vai ser uma nona. E eu posso acrescentar esses intervalos em acordes comuns. Por exemplo, se eu quero acrescentar esse intervalo no acorde de Dó, o Dó é esse acorde. Eu quero acrescentar um intervalo de nona. Ou seja, eu peguei esse Ré aqui embaixo e acrescentei no acorde, porque ele está acima da oitava desse Ré aqui, que temos um Ré aqui em cima, que é a corda solta. Então, é isso que a gente faz. Quando a gente ultrapassa a oitava, chamamos de intervalo composto. A gente continua contando as notas até a 13ª. Bom, na formação de acordes você vai entender melhor isso. Basicamente é isso que é o intervalo composto. É você continuar contando as notas, sem parar na primeira oitava. Então você ultrapassa até a oitava mais aguda. Isso é intervalo composto, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Forte abraço e até a próxima aula. Valeu!